Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E nesse vídeo a gente vai falar principalmente sobre tabela. O Vasco, depois de muito tempo, volta a depender apenas de suas forças para sair da zona do rebaixamento. O Vasco, nesse momento, tem 2 jogos a menos que a equipe que está ali fora da zona do rebaixamento, que é o Bahia, né? O Vasco essa semana joga contra o Curitiba e depois joga contra o América Mineiro na segunda-feira. Nesse período o Vasco faz 2 jogos e o Bahia não faz nenhum. Se o Vasco vencer esses 2 jogos, o Vasco vai ultrapassar o Santos e ultrapassar também o Bahia, deixando a zona do rebaixamento. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Ontem o Bahia perdeu, foi um resultado muito bom para o Vasco. Tivemos ontem também um empate entre o Corinthians e Grêmio, que a gente pode dizer que também foi um resultado bom para o Vasco, já que o Corinthians está ali na parte de baixo, né, e não venceu. Enfim, vamos falar bastante sobre isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e conto com você também se inscrevendo aqui no canal. A sua inscrição é muito importante. Já somos aí mais de 204 mil vascaínos aqui na plataforma. Tamo junto? Deixou o seu like e se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da 1xBet, e aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet e tem também o código promocional aqui do canal Machão da Gama, que te dá até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito. Você fazendo o seu primeiro depósito lá na 1xBet, utilizando o nosso código promocional, ele vai dobrar para você dar os seus palpites lá nos jogos do Campeonato Brasileiro e qualquer campeonato mundo afora. Tudo tem lá na 1xBet e o link está aqui no comentário fixado. Bom, esse vídeo aqui é um vídeo até mais gostoso de fazer, né? Porque o Vasco vem se recuperando no Campeonato Brasileiro. Eu até no vídeo anterior trouxe aqui a estatística, né? Que o Vasco tem campanha de G4 no retorno do Campeonato Brasileiro. Está ali entre os 4 melhores times do segundo turno. Vem se recuperando com o Ramon Dias. O aproveitamento do Vasco com o comando do Ramon Dias é um aproveitamento de time que está ali na 10ª colocação, enfim, que não passa nenhum tipo de sufoco. Então o Vasco vem mostrando, né, que tem totais condições de sair da zona do rebaixamento. E na última rodada venceu um clássico, né, uma partida muito importante contra o Fluminense por 4-2. Venceu bem e vai com muita moral para esse jogo contra o Curitiba. E ontem tivemos o início da rodada, né, com um jogo que interessava ali diretamente ao Vasco da Gama, o Bahia recebendo o Santos. E eu tinha até dito aqui no vídeo de ontem de manhã, se eu não me engano, que nesse jogo, Bahia e Santos, o melhor resultado era o empate, mas se fosse escolher algum time para ganhar, esse time tinha que ser o Santos, né? E isso aconteceu. O Santos derrotou ontem o Bahia por 2-1, o jogo estava empatado até o finalzinho, o Santos faz o gol ali nos acréscimos, derrota a equipe do Bahia e agora o Vasco depende só de si para sair da zona do rebaixamento ainda nessa semana. O que parecia tão distante, né? O que parecia praticamente impossível. O Vasco chegou a estar ali 8 pontos, né? Atrás do primeiro time fora. O Vasco durante muito tempo ficou ali estacionado nos 9 pontos no Campeonato Brasileiro. O time não pontuava, só perdia. Parecia uma coisa muito distante a saída da zona do rebaixamento. E agora o Vasco pode sair da zona do rebaixamento nessa semana ainda, e você vai entender aqui agora. Com a vitória do Santos ontem, pela primeira vez em muito tempo, o Vasco está dependendo apenas de si para sair da zona do rebaixamento. Os próximos jogos do Vasco contra Curitiba e América Mineiro serão 2 decisões, e o Vasco vencendo essas duas decisões, o Vasco sai da zona do rebaixamento sem depender de ninguém, sem depender de combinação de resultados, sem depender de nada. A conta é simples: vencer os 2 jogos. Vencendo os 2 jogos, na próxima segunda-feira, o Vasco está fora da zona do rebaixamento. Está aparecendo a tabela aí na sua tela. Vamos lá. O Corinthians, que empatou ontem, que era um jogo atrasado também, né? O Corinthians empatou 4-4 com o Grêmio e o Corinthians foi beneficiado, né? Que teve um pênalti ali absurdo que não foi marcado para o Grêmio no último lance da partida. O Corinthians tem 27 pontos, é o 14º colocado. E aí vem o Bahia, 15º colocado nesse momento, com 25 pontos.
e já tem 24 jogos disputados. O Goiás tem 25 na 16ª, o Santos é o 17º com 24 e o Vasco vem na 18ª colocação com 20 pontos. E a situação é a seguinte, você vê ali, o Bahia tem 24 jogos e o Vasco tem apenas 22 jogos. O Vasco joga na quinta-feira contra a equipe do Curitiba em São Januário, jogo importantíssimo. Se o Vasco vencer a equipe do Curitiba, o Vasco sobe ali para 23 pontos. Vai permanecer atrás do Santos, né, que tem 24, vai permanecer também atrás de Goiás e de Bahia. Porém, na segunda-feira, o Vasco tem um jogo atrasado contra o América Mineiro. E nesse período, ninguém vai jogar, né? O Bahia já jogou na rodada e o Santos também já jogou na rodada. Tem só o jogo do Goiás. Mas se o Vasco ultrapassar Bahia e Santos, o Vasco já sai da zona. Então, na segunda-feira, caso o Vasco vença o Curitiba na quinta-feira em São Januário, na próxima segunda-feira, vencendo o América Mineiro lá em Belo Horizonte, o Vasco sai oficialmente da zona do rebaixamento depois de muito tempo, né? O Vasco iria ali para os 26 pontos e até encostaria no Corinthians, né, que tem 27 pontos. Enfim, encostaria ali no 14º colocado. Então, essa semana, meu amigo, é uma semana muito decisiva para o Vasco. O Vasco tem que vencer esses dois jogos, são duas finais de campeonato. O Vasco tem que vencer o Curitiba quinta-feira, nesse retorno de São Januário, né? São Januário que vai estar completamente abarrotado, né? Os ingressos esgotaram ali em menos de 3 horas, né? Uma coisa de maluco que é essa torcida do Vasco. Então, com o Caldeirão pulsando, o Vasco tem que vencer o Curitiba e depois vai para essa final aí. E eu tenho certeza, o Vasco vencendo o Curitiba na quinta-feira, mesmo o jogo sendo segunda-feira, vai ter uma invasão carioca em Belo Horizonte para buscar os 3 pontos contra o América Mineiro e sair da zona do rebaixamento. Vai sair muita gente aqui do Rio de Janeiro e eu sei que vai muito vascaíno também ali do interior de Minas Gerais, galera que mora próximo ali na região de metropolitana de Belo Horizonte, que mora também em Belo Horizonte. A galera vai comparecer e a torcida do Vasco vai ser maioria no estádio Independência contra o América para buscar a vitória e sair da zona do rebaixamento. Então, é manter o foco, né? Como o Ramon Dias vem dizendo, não tem nada ganho, tem que trabalhar, é manter o foco, mas agora o Vasco tem nas suas mãos, né, a possibilidade de sair da zona do rebaixamento só com as suas forças. Se vencer a equipe do Curitiba e vencer o América, o Vasco na próxima segunda-feira, depois de muito tempo, né, está fora da zona do rebaixamento. E aí, eu tenho certeza que fora da zona do rebaixamento, jogando com menos pressão, esse time do Vasco vai conseguir ter um fim de campeonato tranquilo, né? Dar um fim de campeonato tranquilo para o seu torcedor. Então, meus queridos, a missão é essa. É uma semana importantíssima. Vamos juntos, contra tudo e contra todos, vencer esses dois jogos para deixar, né, esse Z4, que é um lugar que o Vasco não deve frequentar nunca no Campeonato Brasileiro. No próximo vídeo aqui no canal, eu vou falar inclusive dessa situação, porque é uma situação muito preocupante o que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro. Ontem, por exemplo, o Corinthians foi muito beneficiado, né, na partida contra o Grêmio, e no próximo vídeo eu vou falar apenas disso, né? Os erros de arbitragem aí a favor do Corinthians, a favor do Santos, contra o Vasco da Gama. Os clubes paulistas têm muita força na federação e o Vasco vai disputar uma vaga na primeira divisão aí com 2 clubes paulistas, o Santos e o Corinthians. Então o Vasco tem que abrir o olho, porque corre o risco, inclusive, do Vasco ser muito garfado contra o Curitiba, hein, em São Januário. Enfim, meus queridos, só depende da gente, é claro, contra a arbitragem, contra o Curitiba, contra o América, contra tudo e contra todos, mas o Vasco agora tem totais condições de deixar a zona do rebaixamento. Bom, mudando de assunto aqui rapidinho, vou falar aqui sobre o aporte da 777, que é uma reportagem aqui do Globoesporte.com. Segundo a apuração do Globoesporte.com, o Vasco está muito próximo de receber o 3º aporte previsto em contrato com a 777. A SAF do Vasco vai receber 120 milhões de reais nos próximos dias. O pagamento está previsto para acontecer no dia 23 de setembro, ou seja, na próxima semana, no próximo sábado, segundo matéria ali do Rafael Zarco, do Globoesporte.com. Esse valor será utilizado pelo Vasco para abater algumas dívidas, né, contraídas ali na janela de transferências e também para ir pagando o salário do jogador, enfim, para fazer o futebol rodar com toda certeza. É isso, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, vamos junto, até a próxima.